Senhoras e senhores aí, futuros advogados aí, olha aqui, ó, olha o que eu vi aqui, olha ela aqui. E aí, senhores, aí vimos bastante coisas aí em relação ao título lá de crime a partir do artigo 13 do Código Penal, vimos questão de nexo de causalidade, observamos também questão de tentativa, crime consumado também, observamos lá a questão de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime possível no artigo 17, e aí estamos caminhando. Vamos pegar agora o artigo 20, a partir do artigo 20, que trata sobre erro de tipo, aí vamos lá para o artigo 73, 74, vamos dar uma caminhada em relação a todas essas questões aí, tá bom? Erro de proibição, muito importante isso aí. Aí vamos dar uma rapidinha aqui, uma orientação rápida nesse sentido aqui do erro de tipo. O erro de tipo ele pode ser essencial, né? Aqui, ó, ele pode ser essencial, também como pode ser acidental, senhores, acidental, tá? Ele é essencial, há também ali o sujeito em relação ao erro de tipo essencial, o sujeito não sabe o que faz, ele supõe que esteja fazendo dali com toda tranquilidade, ele erra o tipo penal, o ato constitutivo do tipo penal, tá bom? Vamos explicar bem com tranquilidade ali. Então, o sujeito ele não sabe o que faz, portanto, pratica o tipo penal por erro. Há erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Tá? Abra aqui um parênteses rapidinho. Então, o agente ele acredita ali que não tá cometendo nenhum crime em relação ao tipo penal. Se, por exemplo, ele estiver mantendo relação, conjunção carnal com uma pessoa ali menor de 14 anos e a compleição física dessa pessoa é maior de 14 anos e ele encontrou essa pessoa em uma noitada, aquela noitada que só são frequentadas por pessoas maiores de 18 anos, então ele erra no tipo, do tipo qual tipo? De saber se é menor de 18 anos. Então, a constituição do tipo penal, ele erra naquele sentido ali, tá? E prosseguindo, o erro essencial ele pode ser dividido ali em excusável, inevitável, invencível, ou seja, é desculpável o erro dele. E, nesse sentido, ele exclui o dolo e a culpa, tá? Ele exclui o dolo e a culpa. Não há conduta, torna-se o fato atípico, tá? Exclui exatamente o fato típico, torna-se o fato atípico. E também o erro essencial pode ser inexcusável, evitável, ele poderia evitar o erro, vencível ou indesculpável, né? Indesculpável. Nesse sentido aqui, exclui somente o dolo e responde por crime culposo se houver previsão legal, senhores, se houver previsão legal. Já o erro essencial, o sujeito quer praticar determinado tipo penal, contudo, ele erra sobre o desfecho de sua ação. A dolo responde pela sua pretensão consciente, seu ânimo, a sua vontade. E aqui o erro essencial também, senhores, ele divide, na verdade, em 4 elementos, mas vamos trabalhar com 2 aqui, que é o mais exigido em provas. O erro sobre a pessoa, né? O sujeito ele confunde o alvo, ele não responde por tentativa em relação ao alvo, não, tá? Ele atingiu o alvo, ele vai responder sim. Vamos trabalhar com muita tranquilidade isso aí. E aqui o erro também acidental, ele pode ser também sobre a execução. Ele erra na execução, ele mira em alguém e acaba acertando outra pessoa, tá? Diferente sobre o erro sobre a pessoa, tá? Vamos trabalhar com muita tranquilidade quando estivermos realizando as nossas questões. Ele erra o alvo e atinge outra pessoa, ou atinge o alvo e também essa outra pessoa. E aí, prosseguindo, vamos direto aqui, sem muita delonga, a nossa primeira questão. Caiu em 2017, erro de tipo, vem dizendo que Pedro, jovem, rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca a sua arma, devidamente regularizada, e tinha um porte para isso, para tal, não é para matar ninguém, não. Ele tinha um porte somente de portar arma e de estar com a arma ali, portando consigo. E dispara em direção do rival.
Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida de Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo que Pedro acabou de realizar, acabara de realizar. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. E aí vem perguntando, o solicitado ali, o senhor ou a senhora é advogada do caso, e vamos lá ver o que pode ser feito em relação a Pedro. Em relação a Pedro. Aqui, Sandra, vamos lá o que está na doutrina. Nós estamos diante aí do que chama o erro na execução. Ele, em vez de atingir, ele errou ali na execução. Ele apontou a arma para o Henrique e acabou atingindo pessoa que ele não queria atingir. Chama esse erro de execução de aberratio ictus, atinge indivíduo. Então, para guardar aberratio ictus, previsto aí lá no artigo 73, depois vamos ver aí, pega o artigo 73 já do Código Penal, o aberratio ictus atinge o indivíduo. Então, o I do ictus vai atingir indivíduo, vai atingir pessoa, eu erro uma pessoa e atinjo outra pessoa, tá? Ou posso atingir aquela pessoa que eu quero atingir e mais a outra pessoa. Isso chama-se de aberratio ictus, aí previsto no artigo 73 do Código Penal. O agente, ele por erro de pontaria, ele ali, o Pedro, com erro de pontaria, ao invés de atingir a pessoa que pretendia, atingiu a senhorinha de 68 anos, senhor. E qual a consequência disso tudo? Diz o artigo 73 lá do Código Penal, que quando por acidente, realmente houve ali um acidente em relação à senhorinha, o acidente ou erro do uso dos meios da execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia, ofender, atingir ali, no caso, o Henrique, atinge pessoa diversa, responde como se estivesse praticando o crime daquela pessoa que ele quer realmente atingir. Tá? É o que tem o entendimento lá do parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Então, reporte lá o artigo 20 do Código Penal e que ele vai realmente ser responsabilizado por aquela pessoa que ele quer atingir e não pela pessoa que foi realmente atingida. No direito penal existe essa ficção de trazer a pessoa que ele quer atingir e trazer essa pessoa e se amoldar na vítima. É o que o direito penal faz. Ele pega essa pessoa que ele quer atingir e se amolda na vítima. Tá? E aí diz que lá depois no dispositivo do artigo 73 que pode se aplicar sem regra, em regra, o artigo 70, que traz em respeito ao concurso formal. Os senhores já foram lá no artigo 20, o artigo 20 do parágrafo 3º, artigo 20, parágrafo 3º, que de quando o erro, né, o que eu acabei de falar, mas aí vamos ver o dispositivo legal, o que tem mesmo ali de regulamentado por lei. O erro, quando a pessoa contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Tá? Não vou isentar de pena. Ele matou a senhorinha de 68, não vamos isentar Pedro de pena. Não se considera, nesse caso, nessas condições, ou qualquer das condições inerente à vítima, inerente a que morreu, a senhorinha, ela tem 68 anos. Poderia até ser agravada a pena dele por ter matado uma pessoa maior de 60 anos, é o que diz lá nas agravantes? Poderia, mas nesse caso, pelo erro, pelo aberratio ictus, eu trago a pessoa que eu quero realmente matar e coloco como se fosse a vítima. É o que diz justamente o parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal, tá bom? Então, ele irá responder como se tivesse matado o Henrique, Então, com todas essas considerações, a letra A de alternativa, ele irá responder por crime doloso? Sim, ele irá responder por crime doloso. Ele tinha a intenção de matar Henrique. Então, aqui podemos já caracterizar que ele pode estar aqui na letra A como um crime doloso consumado, que realmente morreu, alguém morreu, e aqui crime doloso consumado. Culposo, ele irá responder por crime culposo? Não, mesmo que ele tenha ali atingido a pessoa lá, a senhoria de 68 anos, ele não irá responder por crime culposo. Então, aqui poderemos já matar culposo. E ele apenas respondendo por crime de homicídio doloso consumado,
apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima, lembre tudo que nós falamos, senhores, ele não irá responder como se tivesse matado uma pessoa acima de 60 anos. Ele irá responder como se tivesse atingido o Henrique. Então, o Henrique tinha 24 anos, não está em nenhuma situação em relação a circunstâncias agravantes. Então, ele irá responder apenas sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Tá? Essa letra B aqui. Essa questão agora, essa questão 56 aí, 230, vem dizendo que Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol, motivo fútil aí, senhor, motivo fútil, né? E aí, ó, mais luz, e aí motivo fútil, então Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atinge o alvo desejado, atinge o Paulo e também atinge uma terceira pessoa que se encontrava no local, certo de que ambos as vítimas faleceram, né? E, inclusive aquela cuja morte não era querida por Pedro, né? Por Pedro. E aí a questão vem trazendo aí, senhores, a questão de aberratio ictus, aberratio crimes, erro sobre a pessoa, e vem erro determinado por terceiro. Aí aqui abre um parênteses rapidinho. Observamos aí, conforme já vimos em questões anteriores, que houve um aberratio ictus, ou seja, indivíduo e de indivíduo. E ali houve erro de pessoa e pessoa. Tá? Aí nós tivemos ali erro de pessoa e pessoa, não, erro de execução. Na verdade, foi um erro na execução, que é considerado aberratio ictus, previsto no artigo 73 do Código Penal. Tá? Eu quero atingir uma pessoa, atinjo uma pessoa e também atinjo uma outra pessoa. Aí vou responder por concurso formal, ali previsto no artigo 70 do Código Penal. Tá? O aberratio ictus, ele tem duas modalidades ali, segundo o nosso doutrinador, já falecido, faleceu esse ano, foi o finalzinho do ano passado, o Luiz Flávio Gomes, LFG, né? Então ele dizia que o aberratio ictus ele tem um sentido amplo ou chamada unidade complexa, né? Unidade complexa. Ocorre quando a gente atinge uma terceira pessoa por erro na execução, né? O acidente, que é o erro acidental, mas também atinge a pessoa que ele quer. E foi justamente o que aconteceu aqui nessa questão aqui. Então, é considerado aí a aberratio ictus em sentido amplo, tá? E ele também denominava o chamado aberratio ictus em sentido estrito, que é ali o aberratio ictus em sentido estrito, é que eu quero atingir a pessoa que eu pretendo atingir, né, que eu quero atingir, e, na verdade, eu acabo atingindo uma terceira pessoa, não consigo atingir o meu alvo, e eu atinjo uma terceira pessoa, que foi aquele caso lá da primeira questão, da senhorinha lá que faleceu em relação na hora que foi abraçar e ela veio a morrer, foi aquela primeira questão. Então, aí eu estou trabalhando com aberratio ictus em sentido estrito, ou unidade simples, tá? Na verdade, lá, voltando aqui, ao aberratio ictus em sentido amplo, conforme eu falei, vai responder no artigo 70 ali, em concurso formal. O terceiro atingido, na verdade, você irá responder por crime doloso em relação ao primeiro alvo e depois, em relação ao segundo alvo, a questão de crime culposo ali, porque você atingiu uma terceira pessoa que nem deveria ocorrer ali, tá? Mas só para fim didático aí. E a questão traz aí, senhora, fala de aberratio criminis, O aberratio criminis é um pouquinho diferente em relação ao aberratio ictus. O criminis começa com C, então eu atinjo uma coisa. O aberratio criminis tem ali criminis, então eu atinjo uma coisa. Eu quero atingir uma pessoa, eu tenho a intenção de atingir uma pessoa e acabo atingindo uma coisa. Então, vou estar trabalhando como pessoa e coisa. Eu quero atingir o Henrique, eu quero atingir o Rodrigo, e eu acabo ali errando o alvo, num erro de execução acidental, e eu atinjo a vidraça de um estabelecimento bancário qualquer ali. É lógico, eu não vou responder pelo dano em si, porque não existe dano culposo. O estabelecimento bancário vai me processar ali na área civil, tá? Então, ocorre ali o chamado aberratio
criminis, aberratio crime. Pessoa, quero uma pessoa e atinjo a coisa. Ou ao contrário, quero uma coisa e acaba atingindo uma pessoa. É pessoa, coisa ou coisa, pessoa. E o ictus, indivíduo. Eu quero atingir uma pessoa, atinjo aquela pessoa e também uma terceira. Aí eu estou no sentido amplo. Eu quero atingir a pessoa e eu acabo, por erro da execução, atingindo uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história. É sentido estrito, aberratio ictus em sentido estrito. Então, com essas considerações, aí fica fácil aí, aqui, fica claro aí, evidente que estamos na letra B, né, na letra B, e aí seria aqui um aberratio ictus em sentido amplo, né, em sentido amplo. No sentido amplo. Eu atingi o alvo que eu queria e mais uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história. Estava ali lugar errado no momento errado, tá bom? Então vamos fechando, vamos passar para a próxima questão aí. Muita coisa aí, vem dizendo aqui o Wellington, ele pretendia matar Ronaldo, camisa 10, e o melhor jogador de futebol do time ali de bola cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo do bola cheia, o Wellington vê de costa o jogador ali de camisa 10 do time rival. E o Ronaldo, ele só usava essa camisa 10 aí, tá? O Ronaldo, ele só usava essa camisa 10. Mas, na verdade, quem estava naquele dia vestindo a camisa 10 era um adolescente que substituíra Ronaldo naquele jogo ali. Em virtude do disparo, Rodrigo, que era a pessoa atingida, que estava com a camisa 10, que não era o Ronaldo, ele vem a falecer. Aí vem perguntando em relação ao Wellington. Senhores, aqui não houve erro de execução, não houve erro de pontaria, houve erro em persona, ou erro de pessoa, erro na pessoa. Eu queria atingir o Ronaldo, eu queria atingir aquela pessoa, eu vi de costa, a complexão física de repente era a mesma, e eu realmente acertei aquela pessoa que eu achava que estava acertando. Eu errei na pessoa, eu errei a pessoa. Isso aí vai voltar, nós iremos voltar lá em relação ao parágrafo 3º do artigo 20, que é erro quando a pessoa contra a qual o crime praticado, né, não isenta de pena. Não se considera, nesse caso, as condições da qualidade da vítima, do menino Rodrigo. Não serão consideradas, senão a da pessoa contra quem o agente queria praticar realmente o crime. Então, é praticamente aqui a questão lá da senhorinha do Henrique. Aqui é a mesma coisa, mas sendo que nós estamos já tratando não de erro ali do aberratio ictus. Eu não errei na execução, eu errei quanto à pessoa, tá bom? E aí eu vou direto lá para o parágrafo 3º, parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. E aí vamos às alternativas com todas essas informações. Em relação ao Hélito lá, que foi que atingiu o coitado do Henrique, lá, do Rodrigo, o adolescente. Tá? Homicídio consumado? Sim, homicídio consumado. Tá? Vamos trabalhar já direto com isso aqui, homicídio consumado. Tá? Tentado? Não, que houve, sim, um homicídio, não houve tentativa. Tá? Já partindo daqui. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois havia erro na execução. Não foi erro na execução, foi erro em persona, erro na pessoa. Vem dizendo aqui, homicídio consumado, considerando as características de Rodrigo. Não vai se considerar a característica de Rodrigo, tá? Não vai se considerar a característica do jovem Rodrigo, tá? Não vai. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo? Sim, pois houve erro sobre a pessoa. Tá bom? Erro sobre a pessoa. Então, essa aqui é a questão não, a alternativa que vai nos conduzir à carteirona vermelha. Vamos ao próximo aqui, senhores. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paulo, é um show de rock, em uma casa noturna, noturnona lá. E aí, os dois, após conversa, né? O Ronaldo foi outra questão. O Braulio vai conversando ali, resolve dirigir-se ao motel, e ali, de forma consentida com a jovem Paula ali, né? Ele vai manter relações sexuais.
Após Braulio, bem após, o Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos de idade e que somente conseguia entrar ao show mediante a apresentação de um documento ali falso, a identidade falsa, tá? E aí a questão é, vamos lá trabalhar, conforme nós já falamos logo na inicial, logo no comecinho lá, em questão ao erro de tipo, né? Vem questão, o artigo 20 vem dizendo que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo. Qual foi o erro que o Braulio passou em sua cabeça? Foi o erro que ele não sabia, que ele não tinha domínio no seu entendimento que a jovem Paula pudesse ter menos de 14 anos. Menos de 14 anos, tá? Então, ela, por frequentar, por entrar lá naquela casa de show lá, então ele está aí, sem sombra de dúvida, amparado pelo chamado erro de tipo, E sabemos que o erro de tipo, né, ele exclui o dolo, mas permite a punição quando o crime existe dispositivo legal em relação a crime culposo, ao ato culposo. E bem sabemos, se nós formos lá no artigo 217A, fala que de relação a estupro de vulnerável, não existe forma culposa, não existe forma culposa. Nesse entendimento, ele não poderá responder por crime algum. O fato tornou-se atípico, tá bom? Então, vamos nas alternativas. A letra A vem dizendo que Braulio deve responder por estupro de vulnerável doloso? Não, não, não. Lembra que nós acabamos de falar tudo isso. Deve responder por estupro de vulnerável culposo? Também não. Não existe forma culposa em relação a estupro de vulnerável. Não existe forma culposa. Não existe forma culposa, tá? Não existe. Não há disposição legal para isso. Dispositivo legal para isso. Letra C. Braulio não praticou crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Lembra lá, logo no comecinho? Se não, volte lá, fita lá, volte um momento lá. Erro de tipo essencial, tá? Não foi acidental. Braulio não praticou crime, pois agiu na hipótese de erro de proibição. Vamos trabalhar depois com erro de proibição. Não é o caso aqui, não, tá? Depois vamos trabalhar com erro de proibição. Então, aqui ficou marcada a letra letra C como a certa. E aí, vamos aí seguindo, senhores. Estamos agora aí na questão 59, muita informação em relação a erro de tipo. Vem dizendo que José dispara 5 tiros de revólver contra Joaquim, jovem de 26 anos, que acabara de estuprar sua filha, tá? E, ou seja, violenta emoção, aquela questão que nós já estudamos em algum momento aí. Contudo, em decorrência de um problema na mira da arma, José erra seu alvo, vindo a atingir Rubem, né? Um senhor de 80 anos ceifando-lhe a vida. Já trabalhamos aí com muita tranquilidade, né? Já trabalhamos com muita tranquilidade essa questão. Houve aí, na verdade, um erro de execução, não há dúvida nenhuma. Ele querendo atingir a pessoa que logo matou ali, que quis matar, que estuprou a sua filha, logo depois ali, com aquela violenta emoção, né? Ele foi e acabou atingindo um senhorzinho de 80 anos. E aí vamos às alternativas, né? As alternativas nos traz aqui, em relação à letra A, pelo homicídio de Rubem, agravado por ser vítima de 80, não, houve um aberratio ictus aí, em relação ao erro de execução. Houve um aberratio ictus em relação ao erro de execução, tá bom? A letra B vem dizendo que por tentativa, não houve tentativa que acabou alguém morrendo, não houve tentativa, houve o crime se consumou de alguma forma o crime se consumou, tá bom? E aí, vamos na letra C, apenas por tentativa? Não, já falamos que tentativa não, tá? E aqui, apenas por homicídio privilegiado, E aqui é o realmente privilegiado porque pegue o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Vocês vão observar lá
que houve ali um chamado homicídio privilegiado, houve uma chamada homicídio privilegiado. Diz lá o parágrafo 1º que se o agente comete um crime impelido por motivo, né, de relevante valor social, não foi o caso aqui, mas moral, né, ou sob domínio de violenta emoção. O seu José ele estava sob domínio de violenta emoção. Então, ele está amparado ali o que nós chamamos de homicídio privilegiado, previsto no parágrafo 1º, artigo 121 do Código Penal. Mas ele irá responder em relação a esse crime aqui. Agora irá também ter redução na pena de 1/6 a 1/3 quando a pessoa comete um crime em relação ao crime de homicídio privilegiado. E que nós vimos aqui que ocorreu, sim, um erro na execução. Ele queria atingir o jovem, né, o Joaquim, e acabou atingindo o senhorzinho lá, o senhor Rubem, de 80 anos. Então, essa questão aqui, a letra D é a mais aprazível, a mais aprazível. Vamos seguindo, senhor, que é muita informação. Agora nós estamos na questão 60, a questão 60 de 230, é muita informação, senhor. Olha o Joaquim de novo aí, mas agora o Joaquim, ele quer matar, ele parece que ressuscitaram o Joaquim aí. A questão de 2010 é um pouquinho, um pouquinho para trás aí, mas está bem em voga ainda a doutrina e todos os dispositivos e os institutos estão presentes. Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte da tia, como por confundi-la, tá? Aí é aquela questão, houve uma confusão, ele não teve erro de pontaria, não errou a sua execução, houve uma confusão, ele em vez de atingir a mãe, e acaba atingindo a sua tia, e aquilo que nós já falamos antes, no direito penal, essa questão fictícia, é uma ficção que se traz aquela vítima, tudo que eu queria atingir aquela vítima, da suposta que seria a vítima, né? Daquela pessoa que deveria realmente morrer, eu transporto para a vítima. Então, no caso ali, o Joaquim está cometendo um erro ali no que tange a erro em pessoa, e ele vai responder como se estivesse matando a mãe. É o que nós vimos já em relação a erro em pessoa. É o que diz justamente o parágrafo 3º, artigo 20 do Código Penal, tá? Há uma confusão ali no erro ou erro de percepção, ele confunde a mãe, ele achando que ele confunde a tia como se fosse a mãe, tá? Então ele irá responder justamente ali pelo crime de homicídio consumado e com a circunstância agravante previsto no artigo 61, pega aí 61, inciso 2, a linha E, que é cometer um crime contra o seu ascendente, E vamos com toda essa informação, senhores, vamos terminar a questão aqui, e é a última, acredito que seja a última, e aí vamos lá, letra A. Tipo essencial, excusável? Não foi tipo essencial. Foi, na verdade, um erro de tipo acidental, tá? Em questão lá de erro sobre a pessoa. Então, não foi aqui considerando o crime essencial. Volta, a última mesmo. Não foi erro essencial. Então, onde tiver erro essencial, não foi erro de proibição, vamos trabalhar erro de proibição em outro bloco. E também não foi erro essencial, tá bom? Não foi erro essencial. Foi um tipo de erro acidental, na modalidade erro em persona, né, em personae, né, que vem aqui personae, e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra ascendente, mesmo que a vítima não seja, de fato, sua genitora. Justamente, senhores, justamente. Tá? E aqui seria a questão mais que nos interessa. E aí terminamos a questão de erro de tipo, viram? Vocês observaram que cai bastante erro de tipo, cai muita coisa, muita informação, e cai também erro de tipo, senhores, em prova discursiva. Então, tem que dominar essa base, tem que dominar esse código, esse dispositivo a partir do artigo 20 ali, que trabalha o erro de tipo, e também junto com 73, 74, que o 73 estamos trabalhando com o ictus, e com o 74 com o aberratio criminis, coisa, ictus, indivíduo, tá bom?
E aí, até o próximo encontro, senhores. Muita felicidade a todos e a todas.